A alvorada ensanguentada dos séculos XVI e XVI-XVII do Japão foi uma era de caos, onde a terra foi dilacerada pelas garras selvagens da guerra. O período Sengoku foi uma era de conflitos intermináveis, com senhores da guerra samurais disputando o prêmio supremo, o domínio de todo o Japão. Em meio à matança, a história de Tokugawa Ieyasu se tornaria uma lenda, pois o destemido samurai não era apenas um guerreiro incrível, mas também um mestre estrategista, manobrando pelas perigosas teias da política e do poder. Esta é a sua história. Tokugawa Ieyasu nasceu no ano de 1543, exatamente no mesmo ano em que os europeus chegaram e introduziram armas de fogo na guerra japonesa. Ieyasu se chamava originalmente Matsudaira Takeshio e mudaria seu nome várias vezes ao longo da vida. Para os fins deste vídeo, vou me referir a ele como Tokugawa Ieyasu. Seu pai era Matsudaira Hirotada, o senhor do castelo de Okazaki, chefe do clã Matsudaira e daimyo da província de Mikawa. A mãe de Ieyasu se chamava Odai no Kata, filha de um senhor samurai vizinho chamado Mizuno Tadamasa. Os pais de Ieyasu eram ambos jovens quando ele nasceu. Seu pai tinha 17 anos e sua mãe 15. Complicações logo surgiriam, porém, no ano do nascimento de Ieyasu, o clã Matsudaira se dividiria. O tio de Hirotada desertou para o poderoso clã Oda, uma força política influente naquela época no Japão. Essa deserção encorajou Oda Nobuhide a lançar um ataque contra a fortaleza do pai de Ieyasu, o castelo de Okazaki. Pouco tempo depois, o sogro de Hirotada faleceu e seu sucessor Mizuno Nobumoto se juntou ao clã Oda. Consequentemente, o pai de Ieyasu, Hirotada, separou-se de sua mãe, Odai no Kata, divorciando-se dela e devolvendo-a à família dela. Ieyasu acabaria tendo 11 meio-irmãos e irmãs através dos novos casamentos de seus pais. Enquanto Oda Nobuhide continuava com seu ataque implacável a Okazaki, Hirotada se viu em extrema necessidade de apoio. Ele buscou a ajuda de seu formidável vizinho do leste, Imagawa Yoshimoto, que concordou em lhe emprestar sua força, sob uma condição significativa, que Hirotada enviasse seu jovem herdeiro, Ieyasu, ao domínio de Sunpu como garantia de sua lealdade. Nobuhide, porém, soube do acordo por sua rede de espiões. O astuto senhor da guerra então rapidamente orquestrou o rapto do filho de 5 anos de Hirotada, Ieyasu. Em uma reviravolta assustadora, Nobuhide, talvez tentando quebrar a determinação de Hirotada, ameaçou executar Ieyasu, a menos que seu pai renunciasse a todos os laços com o clã Imagawa. Mas Hirotada, com determinação inabalável, recusou-se a ceder, afirmando que sacrificar o próprio filho demonstraria a profundidade de seu compromisso. Surpreendentemente, Nobuhide escolheu não tirar a vida de Ieyasu, mas em vez disso o manteve cativo pelos 3 anos seguintes. Diz a lenda que durante esse período ocorreu um encontro fatídico. O pequeno Ieyasu, de 6 anos, encontrou-se com o jovem Oda Nobunaga, que tinha 14 anos na época. Esse encontro, sem que eles soubessem, prepararia o terreno para futuras alianças e conflitos entre as grandes famílias do Japão. No ano de 1549, o pai de Ieyasu, Hirotada, teve um fim brutal. Traído por aqueles que juraram servi-lo, ele acabou vítima da traição. Impulsionados pelos subornos em ouro do clã Oda, ao mesmo tempo, do outro lado da vasta extensão do Japão, a mão do destino deu um golpe duro no poderoso clã Oda. Oda Nobuhide, cujo nome inspirava tanto medo quanto respeito, sucumbiu a uma epidemia de doença no ano de 1551. A sombra iminente do conflito desceu sobre o castelo, onde Oda Nobuhiro, o filho reconhecido porém ilegítimo de Nobuhide,
buscou refúgio. Imagawa Sessai liderou um exército imponente e sitiou a fortaleza, ameaçando engolir Nobuhiro na turbulência da batalha. No entanto, a salvação chegou de forma inesperada. Oda Nobunaga, o audacioso segundo filho e herdeiro legítimo de Nobuhide, surgiu como um farol de esperança. Por meio de negociações habilidosas, Sessai firmou um acordo com Nobunaga estipulando a rendição de Ieyasu, agora um menino de 9 anos, à custódia do clã Imagawa. Apesar da separação de sua família, Ieyasu se viu lançado na complexa teia de intrigas políticas ao se tornar um peão nos grandes esquemas dos clãs rivais. Levado para a fortaleza de Sunpu, o destino de Ieyasu estava por um fio. No entanto, em meio às incertezas de sua condição de refém, ele encontrou consolo no tratamento relativamente humano que lhe foi concedido por seus captores. Dos 9 aos 14 anos, a vida de Ieyasu permaneceu atrelada aos caprichos do destino dentro dos muros de Sunpu, enquanto observava as traiçoeiras correntes de lealdade e ambição no cenário sempre mutável do Japão feudal. Ele aprenderia o que significava ser um daimyo. Quando Ieyasu finalmente atingiu a maioridade, Imauaga Yoshimoto, o senhor do clã Imauaga, concedeu bênçãos a Ieyasu durante a elaborada cerimônia de Genpuku, uma tradição atemporal repleta de honra. Encorajado por seu novo status de homem, Ieyasu viajou até sua sede ancestral, o castelo de Okazaki, para prestar homenagens ao seu falecido pai. Ele então assumiu o controle dos samurais, ainda leais ao clã Matsudaira, tornando-se seu novo líder. Na tenra idade de 15 anos, Ieyasu casou-se com Lady de Tsukiyama, uma nobre cuja linhagem se entrelaçava com a de Imagawa Yoshimoto, o estimado senhor do domínio vizinho. Um ano depois nasceu seu filho Matsudaira Nobuyasu. Ieyasu retornou às suas terras ancestrais na província de Mikawa, ansioso para assumir o manto da liderança e cumprir seus deveres com seu povo. No entanto, a tranquilidade da vida doméstica mostrou-se passageira, pois os estrondosos tambores de guerra ressoaram mais uma vez. O clã Imagawa, reconhecendo a habilidade marcial de Ieyasu, convocou-o para liderar suas forças contra o clã Oda em uma série de batalhas difíceis que testariam sua coragem e moldariam seu destino. Ieyasu lutou sua primeira batalha no ano de 1558 no cerco de Turabi. Ainda adolescente, ele liderou pessoalmente o ataque, comandando o avanço que envolveria o castelo inimigo em um incêndio devastador. Ieyasu também participou de várias missões enquanto servia a Yoshitomo, aprendendo ainda mais sobre a arte da guerra e da política desde muito jovem. No ano de 1559, a liderança do clã Oda passou para Oda Nobunaga. No entanto, o ano de 1560 presenciou uma reviravolta dramática, quando o formidável Imagawa Yoshimoto marchava sobre Kyoto para finalmente desafiar o cada vez mais fraco e ineficaz Shogunato Ashikaga. Para se estabelecer como governante do país, seu exército seguiria pela estrada da Tokaido e cruzaria de Mikawa para a província de Owari, que havia sido recentemente unificada pelo senhor da guerra local, Oda Nobunaga. As forças de Imagawa varreriam a terra e começariam a devastá-la. Ieyasu, nesse momento, estava sitiando uma fortaleza pertencente a Oda Nobunaga. Durante o cerco, Ieyasu fez uso das novas armas de fogo que haviam sido introduzidas no país pelos europeus e utilizou fogo concentrado. Sakuma Morishinji, o comandante da fortaleza, foi morto por uma bala e toda a sua guarnição foi passada ao fio da espada. No entanto, enquanto Ieyasu estava matando os vassalos de Oda Nobunaga, Nobunaga lideraria seus homens pessoalmente,
Em um ataque surpresa às forças Imagawa que marchavam por suas terras, os Imagawa estavam comemorando suas recentes vitórias fáceis, pois a tarde estava muito quente e muitos haviam tirado suas armaduras. Isso resultou na Batalha de Okehazama, onde Yoshitomo foi morto pelo ataque surpresa de Nobunaga. Após a morte prematura de Imagawa Yoshimoto, o outrora poderoso clã Imagawa se viu em meio à incerteza. Suas bases foram abaladas pela perda de seu poderoso líder. Percebendo a maré da guerra mudando no cenário do Japão feudal, Ieyasu aproveitaria esse momento. Ele reuniu seus guerreiros leais, marchando com eles de volta ao castelo de Okazaki, sua sede ancestral. Ieyasu recuperaria seu direito de nascimento, marcando o início de uma nova era e consolidando seu lugar entre os daimyos do Japão. Em uma reviravolta do destino, Ieyasu decidiu se aliar a Oda Nobunaga. Ieyasu já o havia conhecido antes, quando era um refém, e os dois antigos inimigos se tornaram amigos. Um acordo secreto era necessário porque a esposa de Ieyasu, Lady de Sukiana, e seu filho pequeno, Nobuyasu, estavam sendo mantidos como reféns em Sunpu pelo filho e herdeiro do antigo senhor caído de Ieyasu, Imagawa Ojizane. No ano de 1562, Ieyasu cercou o castelo de Kaminogo e encarregou Hattori Hanzo, um famoso ninja, de atacá-lo sob a cobertura da escuridão. Em uma missão furtiva, incendiando o castelo e capturando os filhos do senhor do castelo, Ieyasu então usou esses reféns para trocá-los pelas vidas de sua própria esposa e filho. A habilidade de batalha de Ieyasu realmente se destacou durante a Batalha de Batagohara, no ano de 1564. Os Ikuiki eram uma liga de monges, ronins e camponeses que eram fortemente contra o domínio dos samurais. Os Ikai resistiam constantemente às tentativas dos samurais de taxar seus templos. E logo a luta iria começar. Ieyasu decidiu concentrar suas forças e eliminar os problemáticos Iki. Ieyasu, no entanto, enfrentaria a deserção de alguns de seus próprios nobres, que haviam se juntado à rebelião por simpatia religiosa. A batalha foi feroz, e Ieyasu foi pessoalmente para o campo de batalha, desafiando os samurais inimigos e lutando na linha de frente, onde recebeu vários tiros que perfuraram sua armadura, mas não conseguiram feri-lo mortalmente. A habilidade de Ieyasu no campo de batalha convenceu muitos dos samurais traidores a mudarem de lado novamente. No entanto, os Ikki não foram completamente derrotados, e Ieyasu continuaria sua campanha agora, tendo conquistado uma reputação significativa como guerreiro e se tornado o senhor da província de Mikawa no ano de 1567, Ieyasu iniciou seu próprio sobrenome, chamado Tokugawa, já que ele era membro do clã Matsudaira. Ele alegava descendência do clã Minamoto, uma das famílias mais poderosas do Japão, cujos membros haviam sido imperadores e shoguns nos tempos antigos. Ieyasu manteve sua lealdade a Nobunaga, com seus soldados de Mikawa lutando ao lado das forças de Nobunaga na captura de Kyoto no ano de 1568. Ao mesmo tempo, Ieyasu nutria ambições de expandir sua influência para a província de Totomi, no leste. Ele forjou uma aliança com Takeda Shingen, o formidável líder do clã Takeda, baseado na província de Kai. No ano de 1569, as forças de Ieyasu penetraram profundamente na província de Totomi, enquanto, simultaneamente, o exército de Takeda Shingen tomou o controle da província de Soruga, incluindo a capital do clã Imagawa, Sunpu. Fugindo para o castelo Kakegawa, Imagawa Ojizane se viu sitiado pelas tropas de Ieyasu. Em um movimento astuto, Ieyasu negociou com o Ojizane, oferecendo ajuda para recuperar Suraga se o Ojizane se rendesse, já que a província de Dotomi tinha pouco a perder. O Ojizane aceitou o acordo,
Isso levaria Ieyasu a encerrar rapidamente sua aliança com Takeda, e em vez disso, se aliar ao rival de Takeda ao norte, Uesugi Kenshin, do clã Uesugi. Por meio de manipulação estratégica, Ieyasu havia garantido o apoio dos samurais na província de Totomi Takeda. Shingen rompeu a aliança com as forças Oda Tokugawa e começou a lutar contra Ieyasu devido à sua traição. Os dois exércitos se encontrariam no ano de 1573 na Batalha de Mikatagahara. Shingen também era conhecido como Tigre de Kai e era renomado por seu prestígio militar. Ele sobrepujou as tropas de Ieyasu e causou muitas mortes durante a batalha. Ieyasu foi convencido por seus generais a recuar. Shingen avançou e sitiou o castelo de Noda, porém, baixou a guarda e foi morto a tiros. Shingen foi sucedido por seu filho, Katsuyori, e pelos próximos 7 anos, Ieyasu e Katsuyori travariam uma série de pequenas batalhas. Mas o auge desses conflitos foi a Batalha de Tenmokuzan, no ano de 1582. Essa foi a tentativa final de Takeda Katsuyori de resistir às forças combinadas de Tokugawa Ieyasu e Oda Nobunaga Katsuyori. Tentou se esconder dos inimigos e chegou a incendiar seu próprio castelo. Em seguida, ele fugiu para as montanhas em direção a outro reduto dos Takeda. No entanto, Katsuyori foi impedido de entrar pelo senhor do castelo. Sem uma fortaleza para abrigar seus aliados, os servos e guerreiros Takeda restantes perderiam toda outra esperança. E dispersos em pânico pelo caminho, muitos homens desistiram até restarem apenas 41 guerreiros e cerca de 50 mulheres. O general Oda Takigawa Kazumazu encontrou os guerreiros Takeda restantes e atacou os últimos 41 Takeda Samurai. Executaram solenemente suas esposas e filhos e vieram lutando com suas espadas, buscando apenas uma morte honrosa. Os Takeda foram massacrados, com a esposa e o filho de Katsuyori cometendo suicídio ritual conhecido como seppuku, e o próprio Katsuyori sendo morto. Foi o fim do glorioso clã Takeda. Oda Nobunaga convidou Ieyasu para a região de Kansai para celebrar a queda do clã Takeda. Nobunaga estava prestes a unificar o país e, neste momento, era o daimyo mais poderoso do Japão. No entanto, ele foi atacado inesperadamente em um evento que ficou conhecido na história como o Incidente de Honnoji. Nobunaga foi morto por seu próprio vassalo, Akechi Mitsuhide, encerrando sua campanha para unificar o Japão. Sob seu governo, Ieyasu logo saberia da morte de Nobunaga e reuniria seus samurais, mobilizando seu exército. Em 1583, uma luta pela supremacia no Japão se desenrolou entre Toyotomi Hideyoshi e Shibata Katsue, um dos antigos generais de confiança de Nobunaga. Ieyasu, conhecido por sua paciência e sabedoria, evitou se alinhar com qualquer um dos lados nesse conflito. Hideyoshi sairia vitorioso do conflito na Batalha de Shizugati, consolidando assim sua posição como o principal daimyo do Japão. No ano de 1584, Ieyasu tomou a perigosa decisão de apoiar Oda Nobukatsu, o filho mais velho sobrevivente e herdeiro de Oda Nobunaga, em oposição a Toyotomi Hideyoshi. Essa decisão carregava um risco significativo, pois poderia ter levado à possível queda do clã Tokugawa. Dado o colapso do clã Oda após a morte de Nobunaga, a aliança Tokugawa-Oda lutaria contra o clã Toyotomi. No entanto, após meses de campanhas infrutíferas, Ieyasu e Hideyoshi resolveriam através de negociações de guerra e fariam uma trégua. Hideyoshi e Ieyasu atacariam juntos. O último daimyo independente do Japão, Hojo Ujimasa. Após uma série de batalhas, os Hojo acabaram aceitando a derrota. Seus líderes cometeram seppuku e Ieyasu
assumiu o controle de suas províncias, encerrando o reinado do clã Hojo de mais de 100 anos. Com o tempo, Ieyasu se tornaria o segundo daimyo mais poderoso do Japão. Toyotomi Hideyoshi morreria no ano de 1598, sendo sucedido por seu filho de 5 anos, Hideyori Ieyasu. Conduziu um exército ao castelo de Osaka, lar do jovem Hideyori. Isso novamente causaria uma divisão no país, e todos os samurais e daimyos do Japão se dividiriam em 2 grupos. Um era liderado por Ishida Mitsunari, que já serviu Toyotomi Hideyoshi, e o outro era liderado por Ieyasu. Em abril do ano de 1600, uma tripulação de comerciantes europeus chegaria à ilha de Kyushu, no Japão. A carga deles consistia de muitos produtos, principalmente 5.000 balas de canhão e 500 mosquetes. Os habitantes locais japoneses e os padres jesuítas confundiram os comerciantes com piratas, e eles foram presos e encarcerados no castelo de Osaka. Os canhões de bronze do navio foram descarregados e colocados em armazenamento. William Adams, o navegador do navio, seria convocado por Tokugawa Ieyasu, que lhe faria várias perguntas sobre terras estrangeiras e deuses estrangeiros. Adams acreditava que Ieyasu simpatizaria com o inglês, reconhecendo seus talentos e o encarregando de construir o primeiro navio japonês em estilo ocidental. Ieyasu logo enfrentaria o clã Toyotomi em um conflito lembrado pela história como a Batalha de Sekigahara. A batalha foi um banho de sangue, com vários clãs sob Ishinda Mitsunari desertando antes do confronto. Ieyasu também usou os canhões e a artilharia que apreendeu do navio de William Adams, trazendo poder de fogo extra para a batalha. Vários samurais notáveis morreram e as forças de Mitsunari foram derrotadas. Ele conseguiria escapar e fugiria. Porém, dias depois, muitos de seus nobres e samurais foram capturados e ele executado, deixando Ieyasu como o daimyo mais poderoso do Japão no ano de 1603. Ieyasu receberia o título de Shogun. Aos 60 anos de idade, ele foi pessoalmente nomeado pelo imperador. Ieyasu conseguiu sobreviver à era turbulenta do período Sengoku. Muitos grandes homens ao seu redor haviam perecido, como Oda Nobunaga, Takeda Shingen e Toyotomi Hideyoshi, para citar alguns. Como shogun, ele usou seus anos restantes para criar e solidificar o shogunato Tokugawa, que inaugurou o período Edo, emergindo do caos do período Sengoku. O período Edo foi caracterizado pelo crescimento econômico e pela paz. Ieyasu supervisionou as relações diplomáticas com os Países Baixos, Espanha e Inglaterra. No entanto, a partir do ano de 1609, Ieyasu optou por diminuir o envolvimento do Japão com as potências europeias. Embora o shogunato continuasse a conceder privilégios comerciais à Companhia Holandesa das Índias Orientais e permitisse que eles mantivessem um posto comercial conhecido como fábrica. Entre os anos de 1605 até sua morte, Ieyasu buscava regularmente conselhos de William Adams, um construtor naval e piloto inglês fluente em japonês. E, sendo protestante, Adams ajudou o shogun a navegar e negociar acordos comerciais. No entanto, no ano de 1614, as apreensões de Ieyasu em relação às aspirações territoriais espanholas o levaram a promulgar um édito de expulsão dos cristãos. Esse decreto proibiu a prática do cristianismo e resultou na expulsão de todos os missionários estrangeiros. Essa decisão foi auxiliada por William Adams, que se tornou o conselheiro pessoal do shogun, relacionado a todas as coisas ocidentais. A única ameaça restante ao governo de Ieyasu era o filho de seu antigo aliado, chamado Toyotomi Hideyori, agora um jovem daimyo residindo no castelo de Osaka. Hideyori conquistou o apoio de inúmeros samurais que se opunham a Ieyasu, afirmando seu direito como legítimo governante do Japão.
Ieyasu ordenou que Hideyori desocupasse o castelo de Osaka, mas seus ocupantes desafiaram a ordem e convocaram os samurais para se reunirem dentro de suas muralhas. No ano de 1614, Ieyasu iniciou um cerco ao castelo de Osaka na tentativa de sufocar a resistência de Hideyori. Por fim, na segunda metade do ano de 1615, o castelo de Osaka sucumbiu e quase todos os seus defensores, incluindo Hideyori e sua mãe, encontraram seu fim. Com a extinção da linhagem Toyotomi, não havia mais ameaças ao domínio dos Tokugawa sobre o Japão. Ieyasu morreria pouco depois, no ano de 1616, aos 73 anos de idade. Durante sua vida, ele foi capaz tanto de grande lealdade quanto de traição. Ele podia ser honesto, mas também manipulador. Ele era cruel, implacável e altamente inteligente nesta era de violência, derramamento de sangue e morte. Ieyasu foi um produto do seu ambiente, tendo sido deixado para morrer pelo pai e trocado como refém desde menino. Sua magistral estratégia política, combinada com sua habilidade em batalha e a sorte, permitiu que ele ascendesse de um daimyo relativamente menor ao governante de fato do Japão. O shogun. Dizem que Ieyasu lutou como guerreiro em 90 batalhas e teve cerca de 20 filhos. O shogunato Tokugawa perduraria dos anos de 1603 até 1868, levando o Japão a experimentar um rápido crescimento econômico e urbanização, o que resultou na ascensão da classe mercante. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfis Históricos.